Criei os filhos da minha esposa como se fossem meus, paguei por tudo o que eles precisavam, mas quando disseram que eu sou apenas um cara que a mãe se casou, parei de sustentá-los e me mudei. Antes de começar a história, peço que me siga e me ajude a bater a meta de 9.000 seguidores. Se você gosta de histórias curtas, comente e compartilhe com seus amigos. Sempre acreditei em algumas coisas fundamentais: trabalhar duro pelo que você tem, assumir a responsabilidade por suas ações e ser leal às pessoas que você se importa. Também aprendi da maneira mais difícil: acredite, que amar as pessoas erradas pode realmente te machucar. Toda essa história que estou prestes a contar é sobre como essas crenças minhas foram testadas e como tudo o que eu pensava saber sobre família veio abaixo. Não é uma história feliz, para ser honesto. É sobre ser aproveitado, sobre ser usado e sobre finalmente perceber quando chega ao limite. Não vou mascarar nada, vou contar como aconteceu porque acho importante ser real sobre essas coisas. Frequentemente ouvimos sobre finais felizes, mas às vezes o final é apenas, bem, um final. E às vezes isso está tudo bem. Na verdade, é até necessário. Não estou tentando ser nenhum tipo de santo aqui. Cometi erros. Provavelmente fui confiante demais ao acreditar no melhor das pessoas, ignorei alguns sinais de alerta e paguei o preço. Mas também aprendi muito. Então, como tudo isso começou? Começou com uma mulher chamada Amélia. Ela era viúva. Seu marido, um oficial militar, havia falecido. Ela tinha 2 filhos pequenos, um menininho chamado Daniel, que tinha cerca de 4 anos e estava cheio de energia, e uma menininha chamada Mia, que mal estava começando a andar. Conheci-os por meio de um amigo em comum e logo percebi que Amélia estava lutando. Não era só tristeza, embora, é claro, ela estivesse triste, era mais do que isso. Ela estava completamente exausta. Quero dizer, visivelmente exausta. Você podia ver isso na maneira como ela se movia, nos círculos escuros sob seus olhos, na forma como parecia estar funcionando à base de fumaça. Não era só um cansaço do tipo "estou cansada". Era um tipo profundo de exaustão que vem de carregar o peso do mundo nos ombros. Eu não entrei na vida dela porque me senti obrigado ou algo assim. Não foi nenhum complexo de cavaleiro de armadura brilhante. Foi simplesmente porque eu a vi, realmente a vi. Vi-a lutando e quis ajudar. Queria tornar as coisas um pouco mais fáceis para ela e para aquelas crianças. Senti um desejo genuíno de proporcionar alguma estabilidade, algum suporte em suas vidas. Comecei ajudando com pequenas coisas no início, oferecendo-me para cuidar das crianças para que ela pudesse tirar uma soneca, fazendo compras e esse tipo de coisa. Mas rapidamente isso se tornou mais. Eu me vi querendo ser uma figura paterna para aquelas crianças. O pai delas havia partido, e eu senti que poderia entrar nesse papel, não para substituí-lo, é claro, mas para dar-lhes o amor e o apoio que toda criança merece. Acho que você poderia dizer que eu estava contrastando meus próprios valores, trabalho árduo, responsabilidade, lealdade, com a situação em que eles estavam. Eu queria dar-lhes o que o pai deles não podia, não porque eu tivesse que fazer isso, mas porque eu genuinamente queria. Pareceu certo. Pareceu o começo de algo bom, algo real. E por muito tempo, foi bom. Realmente me dediquei a isso. Trabalhei longas horas, não apenas para pagar as contas, mas para garantir que essas crianças tivessem tudo o que precisavam: boas escolas, roupas bonitas, uma casa confortável, muita comida na mesa, tudo. Fiz disso uma prioridade, colocando as necessidades deles acima das minhas. Não era apenas para atender às necessidades básicas delas. Eu queria apagar qualquer sensação de perda que pudessem sentir pela ausência do pai. Queria preencher esse vazio, fazê-los se sentirem seguros e amados. Não era apenas sobre as coisas materiais, no entanto. Eu estava lá para elas emocionalmente também. Fui a todos os eventos escolares, todos os jogos de futebol, todas as peças. Torci mais alto, fui o maior fã delas. Organizei festas de aniversário, planejei férias em família, fiz todas as coisas de pai. E eles responderam. Eles me amaram de volta. Me chamaram de pai, não apenas Thomas, mas pai. E sabe de uma coisa? Eu acreditei nisso. De verdade. Eu me senti o homem mais sortudo do mundo. Pensei que tinha criado essa família genuína e amorosa. Estava tão envolvido na ideia disso, no desejo de que fosse verdade, que não vi as rachaduras que começaram a se formar. Estava tão focado em construir essa imagem perfeita que ignorei os sinais de alerta. Olhando para trás agora, posso ver que estava construindo sobre uma base que não era tão sólida quanto eu pensava. Mas na época, eu estava totalmente comprometido. Estava investido de corpo e alma. Estava dedicado a fazer isso funcionar, a ser a melhor figura paterna que eu poderia ser. Derramei tudo o que tinha nisso. E por um tempo, pareceu que estava dando certo. Tínhamos nossas rotinas, nossas tradições, nossas piadas internas. Éramos uma família. Eu tinha certeza de que aquele sentimento era o que me mantinha indo. Os primeiros sinais de problemas foram pequenos, quase insignificantes. Pequenos comentários das crianças, um pouco de resposta atravessada, uma revirada de olhos aqui e ali. Nada sério,
Nada que você não esperaria de crianças crescendo. Ignorei isso. Disse a mim mesmo que era apenas coisa típica de adolescentes, uma fase pela qual estavam passando. Não queria ver isso como algo mais do que isso. Lembro-me de uma vez, Daniel, ele devia ter uns 13 ou 14 anos, fez algum comentário sarcástico sobre como eu não era legal porque não deixava ficar fora até tarde. Mia, que era alguns anos mais nova, acrescentou algo igualmente desrespeitoso. Doeu um pouco, mas ri disso. Disse a mim mesmo que eles estavam apenas testando limites, empurrando fronteiras, como todos os adolescentes fazem. À medida que as crianças cresciam, o desrespeito se tornou mais pronunciado. Daniel, quando tinha 17 anos, era um adolescente completo. Ele começou a ignorar toques de recolher, a rejeitar qualquer conselho que eu oferecesse e, em geral, agia como se, sentado lá, intitulado a fazer o que quisesse. Era uma rebelião adolescente clássica, suponho, mas parecia diferente, de alguma forma mais afiado. Havia uma maldade nisso que eu não podia ignorar. Mia, que tinha cerca de 14 anos nesse ponto, começou a imitar o comportamento do irmão. Ela revirava os olhos para mim, ignorava minhas instruções e rejeitava qualquer preocupação que eu levantasse. Eles formaram essa frente unida contra mim, deixando claro que não respeitavam minha autoridade, ou a mim, aliás. Era como se estivessem se juntando contra mim, testando até onde poderiam me pressionar. O que piorou tudo foi a reação de Amélia, ou melhor, sua falta de reação. Ela não intervinha, não me apoiava, apenas ficava sentada ali, geralmente no celular, fingindo não notar o que estava acontecendo. Às vezes, ela até me minava sutilmente. Talvez fingisse estar distraída com o celular ou suspirava, como se eu fosse o irracional. Não era apenas passividade, era quase como se ela estivesse incentivando ativamente o comportamento deles. Ela fazia desculpas por eles. Eles estão cansados ou estão passando por uma fase ou precisamos manter a paz. Sempre havia algo. Mas o que realmente estava acontecendo era um padrão de permitir o desrespeito deles. Ela estava deixando que eles se safassem, e ao fazer isso, estava corroendo minha autoridade e me fazendo sentir cada vez mais isolado. Comecei a sentir que eu era o único que se importava em estabelecer limites, em ensinar certo e errado. Eu comecei a questionar os motivos de Amélia. Ela era realmente tão alheia assim ou estava deliberadamente me minando? Tive meu primeiro despertar real por volta dessa época, mas ainda não compreendia totalmente o que estava acontecendo. O verdadeiro ponto de ruptura, o momento em que tudo começou a desmoronar, aconteceu numa noite. Daniel chegou em casa muito depois do horário de recolher, estou falando de horas de atraso, e ele não ligou nem mandou mensagem. Fiquei preocupadíssimo, é claro, mas quando ele finalmente entrou, agiu como se não fosse nada demais. Perguntei-lhe calmamente onde ele tinha estado, só uma pergunta simples, querendo algum tipo de responsabilidade. Ele nem olhou para mim, apenas disse, relaxe, eu não sou mais uma criança. Isso foi tudo. Nenhuma desculpa, nenhuma explicação, apenas um descarte arrogante. E então ele disse, você não é meu pai de verdade. Pare de agir como se você me possuísse. Assim, de repente, todos aqueles anos de amor, cuidado e apoio foram jogados na minha cara. Foi como um soco no estômago. Mia, que estava parada ali, acrescentou, sim, você é só um cara com quem a mamãe se casou, como se todos os anos que passamos juntos, todas as memórias que criamos, não significassem absolutamente nada. Algo dentro de mim simplesmente se quebrou. Não era raiva, ainda não. Era mais como um profundo sentimento de desilusão. E a pior parte, Amélia não disse uma palavra. Ela apenas ficou ali, em silêncio. Esse silêncio foi a traição final. Confirmou tudo o que eu já começava a suspeitar. Eu não era nada mais do que uma conveniência para eles, um provedor, alguém para cuidar das coisas que o pai verdadeiro deles não podia. Esse foi o momento decisivo, o instante em que percebi que a família que pensei ter construído era uma mentira. Não muito tempo depois desse primeiro incidente, aconteceu de novo. Dessa vez foi Mia. Ela fez uma bagunça na cozinha e eu pedi que limpasse, algo simples, certo? Uma responsabilidade básica. Mas, em vez de fazer isso, ela apenas olhou para mim e disse, por que você não limpa? É a sua casa, não é? Aquilo doeu. Não era apenas o desrespeito, era a maneira como ela disse aquilo, como se eu fosse algum tipo de empregado, como se meu único propósito fosse limpar depois deles. Isso destacou meu status de estranho, reduzindo-me a nada mais do que um provedor, um faxineiro. Foi uma tentativa deliberada de me diminuir, de me fazer sentir pequeno. E então Daniel, como se estivesse esperando sua deixa, acrescentou novamente com a mesma frase, você nem é nosso pai de verdade. Era como se eles estivessem fazendo uma tag team contra mim, reforçando a rejeição e garantindo que eu entendesse meu lugar, ou melhor, minha falta de lugar, em suas vidas. Mas desta vez, foi a reação de Amélia que realmente selou o destino da situação. Ela não gritou, não ficou com raiva. Ela simplesmente me olhou casualmente, sem nem levantar os olhos do celular, e disse, eles têm um ponto, Thomas. Talvez você deva dar um passo para trás. Foi isso.
Aquele foi o momento em que eu soube que estava tudo acabado. Não era mais apenas o desrespeito das crianças, era a concordância explícita de Amélia com eles. Ela estava tomando o lado deles contra mim, a pessoa que havia dedicado anos de sua vida cuidando deles. Não foi um momento de raiva ou mesmo de dor, pelo menos não completamente. Foi um momento de clareza. Finalmente entendi. Eu estava pronto. Não havia volta. Aquilo nunca foi uma família, foi uma farsa. E eu finalmente estava preparado para ir embora. Foi uma realização silenciosa, uma aceitação calma da verdade. Eu não estava mais lutando para manter algo que não era real. Estava pronto para deixar ir. Então, fiz algo que nunca pensei que faria. Parei. Parei de dar, parei de me importar, parei de tentar. Não foi uma decisão repentina ou impulsiva. Foi uma escolha consciente e deliberada. Simplesmente me retirei. Parei de prover para eles. Nada mais de caronas, mesadas, proteção, conselhos ou preocupações. Deixei-os experimentar as consequências de suas próprias ações. Foi uma mudança completa de 180 graus em relação ao que eu tinha sido por anos. Sempre estive lá para eles, não importava o que. Agora, eu estava fora. Doeu. Não vou mentir. Ia contra todos os meus instintos. Eu havia investido tanto de mim nessa família, e foi incrivelmente doloroso simplesmente ir embora. Mas sabia que era necessário. Tinha que me proteger. Sabia que não seria fácil. Sabia que eles reagiriam, que tentariam resistir, mas eu estava preparado para isso. Eu havia chegado ao meu limite. Tinha dado tudo de mim, e eles jogaram tudo na minha cara. Estava cansado de ser pisado. No início, eles riram, zombaram de mim, fizeram comentários sarcásticos, sorriram debochadamente sempre que eu passava. Achavam que tinham ganhado, achavam que não precisavam mais de mim. Estavam contando com Amélia, pensando que ela poderia prover tudo o que eu vinha provendo. Eles estavam errados. Começaram a fazer pequenos ataques, imitando minhas instruções, fazendo piadas sobre como eu costumava impor limites. Diziam coisas como, estamos quebrando as regras, com ênfase exagerada, revirando os olhos e se entreolhando com sorrisos sarcásticos. Era como se estivessem tentando me provocar para obter alguma reação. Amélia. Ela fez questão de cobrir minha ausência. Financiou as pequenas viagens de compras deles, garantiu que seus fins de semana ainda fossem preenchidos com idas a restaurantes fast food e gastos desnecessários. Manteve-os confortáveis, manteve-os arrogantes e continuou alimentando neles a ideia de que não precisavam de mim. Mas eu sabia que isso não duraria. Sabia que os recursos de Amélia eram limitados. Ela não tinha o tipo de renda que eu tinha. Não conseguiria sustentar esse nível de gastos para sempre. Então, permaneci quieto. Deixei que tivessem sua diversão. Deixei que pensassem que estavam se dando bem. Sabia que a realidade logo chegaria para eles. Não me envolvi, não discuti, não reagi. Apenas observei em silêncio, esperando o inevitável. Era uma paciência estranha, nascida da certeza de que eu estava certo. Sabia que a arrogância deles estava construída sobre uma base frágil, e sabia que essa base eventualmente ruiria. Só precisei esperar. Então, lentamente, mas com certeza, as coisas começaram a mudar. As viagens de compras tornaram-se menos frequentes, as saídas para comer fast food tornaram-se mais espaçadas. Novas roupas pararam de aparecer. Pequenas mudanças no início, mas notáveis. Depois, problemas maiores começaram a surgir. As mensalidades escolares se tornaram uma preocupação. Daniel se meteu em encrenca na escola, e Amélia não sabia como lidar com isso. Mia quebrou seu celular, e não havia dinheiro para consertá-lo. Lembro-me da primeira manhã em que Daniel perdeu a carona que eu costumava dar para ele ir à escola. Ele sempre tomara aquilo como garantido, mal se preocupando em dizer obrigado na maioria das vezes. Agora, estava sozinho. Acabou tendo que correr para pegar o ônibus, e pelo que eu vi, ele mal conseguiu, ofegante e completamente sem fôlego. Sei que é uma coisa pequena, mas foi simbólica. Foi a primeira rachadura real em seu mundo confortável. E admito, senti uma sensação de satisfação, não alegria, exatamente, mas uma vingança silenciosa. Eu sabia o que era lutar, ter que trabalhar por tudo o que se tem. Lembrava-me dos dias da minha juventude, quando tinha que me virar para pagar as contas. Eles, por outro lado, sempre tiveram tudo entregue nas mãos. Claro, não disse nada. Apenas observei. Vi a frustração no rosto de Mia quando percebeu que seu celular quebrado não seria magicamente substituído. Ouvi-a reclamar para Amélia, e ouvi as desculpas cada vez mais fracas de Amélia. Ela estava começando a ficar sem dinheiro e estava começando a perceber que não podia prover tudo o que eu provera. No mesmo dia, Mia teve um colapso total, choramingando sobre como era injusto que ela não pudesse consertar seu celular. Amélia finalmente admitiu, em uma voz quase inaudível, que ela não tem o dinheiro agora. Foi uma pequena admissão, mas significativa.
Foi a primeira vez que ela reconheceu abertamente as limitações de seus recursos. Era o começo do fim da negação deles. A realidade de sua situação estava começando a se infiltrar. Eles estavam começando a entender que seu estilo de vida privilegiado dependia de mim, da pessoa que eles tão facilmente desprezaram e desrespeitaram. O passeio grátis havia acabado, e eles finalmente estavam começando a sentir os solavancos no caminho. Foi um despertar duro, mas necessário. Minha ausência estava fazendo sua presença ser sentida. Não demorou muito depois do incidente do celular para Amélia finalmente me confrontar. Ela estava com raiva, é claro. Ela me acusou de ser infantil, de negligenciar minhas responsabilidades. Aquela palavra, responsabilidades, ficou comigo. Revelou como ela realmente me via, não como um parceiro, não como uma figura paterna, mas como alguém que tinha obrigações a cumprir. Um provedor, um caixa eletrônico ambulante. Ela continuou e continuou, me culpando por tudo o que estava dando errado. Disse que eu estava abandonando-os, que eu estava sendo egoísta, que eu não estava agindo como um homem. Ela tentou me fazer sentir culpado, me fazer sentir como vilão. Mas era tudo projeção, é claro. Ela estava desviando suas próprias falhas para mim. Deixei que ela desabafasse, deixei que colocasse tudo para fora. Então, quando ela finalmente fez uma pausa para respirar, fiz uma pergunta simples. Perguntei por que ela nunca me defendeu, porque sempre tomou o lado das crianças, mesmo quando elas estavam sendo desrespeitosas. Perguntei por que ela permitiu que me tratassem daquela maneira. E foi aí que aconteceu. Foi quando a verdade finalmente veio à tona. Ela sorriu com desdém, e quero dizer sorriu com desdém, e disse, porque eu concordo com eles, Thomas. Você nunca foi realmente o pai deles. Foi como um tapa na cara, mas também foi uma confirmação de tudo o que eu suspeitava. Mas ela não parou por aí. Ela foi além. Na verdade, admitiu que havia dito às crianças para não deixarem que eu as controlasse. Eu disse para elas não deixarem você controlá-las, ela disse. Eu as criei sozinha antes de você, e posso fazer isso de novo. Esse foi o golpe final. Não era apenas inação passiva, era um minar deliberado e a longo prazo. Ela havia ativamente incentivado o desrespeito delas, envenenado suas mentes contra mim. Daniel e Mia estavam parados no corredor, assistindo a tudo, braços cruzados, com sorrisinhos presunçosos no rosto. Era como se estivessem aproveitando o show. E naquele momento, pensei, é isso. É quem eles realmente são. Não eram as crianças doces e inocentes que eu havia tentado amar e cuidar, mas sim jovens mimados e arrogantes, habilitados por sua mãe manipuladora. Apesar da dor, apesar da traição, senti um certo alívio. Estava acabado. A farsa havia terminado. Eu tinha minha resposta. Não havia ambiguidade, nem espaço para dúvidas. Eu sabia, sem sombra de dúvida, que tinha tomado a decisão certa ao ir embora. A verdade era feia, mas também libertadora. Eu finalmente estava livre. Mas as coisas pioraram antes de melhorar. As crianças, impulsionadas pela raiva de Amélia e por seu próprio senso de direito, começaram a agir ainda mais. Começou com coisas pequenas. Meus pertences pessoais começaram a desaparecer. Depois, alguns dos meus arquivos de trabalho importantes sumiram do meu computador. Comecei a suspeitar que eles estavam mexendo comigo, mas não tinha provas. Então, a situação escalou. Uma manhã, encontrei meu carro arranhado, um longo e profundo risco descendo pela lateral. Foi quando soube que precisava fazer algo. Instalei câmeras de segurança discretamente dentro e ao redor da casa. Não contei a ninguém, nem mesmo a Amélia. Só queria reunir provas. E consegui. Alguns dias depois, peguei-os nas câmeras, Daniel e Mia no meu armário. Eles estavam rindo, rasgando minhas roupas com tesouras. Foi um ato deliberado de vandalismo. Não os confrontei. Não gritei ou berrei. Apenas permaneci em silêncio. Documentei tudo. Salvei as imagens das câmeras. Tirei fotos dos danos. Reuni todas as mensagens ameaçadoras que eles me enviaram, todas as evidências de sua hostilidade crescente. Estava jogando junto, deixando-os pensar que estavam ganhando, enquanto secretamente me preparava para minha partida. Sabia que precisava me proteger, não apenas emocionalmente, mas legalmente. Sabia que isso ia ficar feio, e queria estar preparado. Estava construindo meu caso, reunindo a munição de que precisaria para revidar, se chegasse a esse ponto. Era uma situação triste e patética, mas estava determinado a lidar com isso com tanta dignidade e compostura quanto pudesse reunir. Não ia me rebaixar ao nível deles. Ia ser inteligente, estratégico e silencioso. O próximo passo foi consultar um advogado. Expliquei toda a situação, mostrei a ele todas as provas que havia reunido. Ele escutou pacientemente, assentindo ocasionalmente. E quando terminei, ele me assegurou que eu tinha um caso forte. Discutimos o divórcio e ele até sugeriu uma ordem de restrição, dada a hostilidade crescente das crianças. Também fiz um boletim de ocorrência sobre os danos à propriedade. Foi estranho denunciar meus enteados à polícia,
mas sabia que era necessário. Precisava criar um registro oficial do comportamento deles para me proteger de futuras acusações ou desafios legais. Foi mais um passo no processo de cortar laços, de me desenrolar dessa situação tóxica. Então, uma tarde, enquanto Amélia e as crianças estavam fora, fiz as malas. Não levei muita coisa, apenas o essencial, as coisas que realmente importavam para mim. Deixei tudo para trás, os móveis, os eletrodomésticos, todas as posses materiais que havia acumulado ao longo dos anos. Elas não eram importantes. O que era importante era minha liberdade, minha paz de espírito. Deixei um envelope no balcão da cozinha. Dentro, estavam os papéis do divórcio, junto com cópias de todos os documentos de suporte, o boletim de ocorrência, as fotos dos danos, as capturas de tela das mensagens ameaçadoras. Era uma separação formal e ativa. Não havia volta. Saí daquela casa e não olhei para trás. Entrei no meu carro, aquele com um longo arranhão na lateral, e fui embora. Não tinha um plano, pelo menos não um concreto. Só sabia que precisava sair, escapar do ambiente tóxico em que estava vivendo. O último passo foi financeiro. Fechei todas as contas conjuntas e removi o acesso de Amélia aos meus fundos. Foi uma medida drástica, eu sei, mas era necessária. Tinha que cortar sua capacidade de continuar sustentando o comportamento arrogante das crianças. Tinha que deixar claro que o trem grátis havia parado. Foi o corte final de laços, o ato supremo de retirada. Estava acabado. Como esperado, Amélia surtou. Ela me ligou repetidamente, deixando recados furiosos, me acusando de ser covarde, de abandoná-los, de ser uma pessoa terrível. Ela afirmou que poderia se virar sem mim, que não precisava do meu dinheiro, que ficaria melhor sem mim. Era tudo blefe, é claro. Ela estava em negação, recusando-se a aceitar a realidade da situação. Não atendi suas ligações, não respondi suas mensagens. Simplesmente bloqueei o número dela. Recusei-me a me envolver em mais conflitos. Eu já havia dito o que precisava dizer, já havia tomado minha posição, e estava pronto. Precisava focar no meu próprio bem-estar, em construir uma nova vida para mim. Então, as crianças começaram a me mandar mensagens. No início, eram as mesmas mensagens casuais e arrogantes que tinham enviado antes. Mas gradualmente o tom mudou. Eles começaram a soar preocupados, até arrependidos. Pediram desculpas pelo comportamento, admitiram que as coisas estavam difíceis, que estavam lutando sem meu apoio. Finalmente, recebi uma mensagem de Mia, a mais nova. Foram apenas 3 palavras: sinto sua falta. Foi uma mudança significativa, mas era tarde demais. O dano já estava feito, a confiança estava quebrada. Eu não podia voltar, mesmo que quisesse. Permaneci em silêncio. Não respondi. Reconheci o arrependimento deles, mas permaneci firme na minha decisão. Aprendi uma lição dolorosa e não ia repetir meus erros. Eu tinha dado tudo de mim, e eles jogaram tudo na minha cara. Estava acabado. Meu silêncio foi minha resposta. Foi minha maneira de dizer: vocês fizeram sua escolha, e agora têm que viver com as consequências. Essa é minha história. Não é bonita, mas é real. E aprendi algumas lições valiosas com ela. A maior delas: nunca, jamais deixe as pessoas te tratarem como garantido. Nunca implore por respeito. Nunca desperdice sua energia com pessoas que não valorizam você. E quando você está sendo usado, quando está sendo desrespeitado, vá embora. Não hesite. Não olhe para trás. É uma lição difícil de aprender, e ainda mais difícil de colocar em prática, mas é essencial para o seu próprio bem-estar, para o seu próprio autorrespeito. Você merece ser tratado com bondade, com respeito, com amor. E se não está recebendo isso, você tem o direito, a obrigação, de ir embora. Algumas pessoas só percebem seu valor quando você se vai, e aí já é tarde demais. É uma verdade triste, mas é uma verdade, ainda assim. Não espere que eles percebam seu valor. Conheça seu próprio valor e haja de acordo. Não se trata de ser egoísta, trata-se de ser autoconsciente. Trata-se de proteger seu coração, sua mente e sua alma. Obrigado por ler. Espero que minha história possa ajudar alguém por aí que esteja passando por algo semelhante. Lembre-se, você não está sozinho, e você merece ser feliz. Não deixe ninguém te dizer o contrário. Escolha a si mesmo.